Bom dia, madame, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Vamos completar hoje? Completar. Álcool ou gasolina? Não, com doadores e voluntários. Vem, pessoal! Seu carro precisa do combustível certo. A agência humanitária também. Nosso combustível são doadores e voluntários que movem projetos que transformam vidas. Com o projeto Plantando Esperança em Rolim de Moura, Rondônia, mais de 80 crianças são atendidas com atividades educacionais e esportivas. Na Ilha do Marajó, o projeto Plantando Esperança Tajapuro impede, através da alfabetização, que meninos e meninas se tornem vítimas de abuso e violência. E com o projeto Semeando Amor em Demerval Lobão, no Piauí, crianças e adultos são atendidos com alimentos e serviços, resgatando a dignidade de famílias inteiras. Podemos e devemos fazer mais. Para isso, precisamos ser abastecidos com mais doadores e voluntários. Venha ser este combustível de amor e transforme boas intenções em realidade. Oi, tudo bem? Eu sou a Samantha e hoje eu estou aqui na Editora Promessa em São Paulo. E hoje eu vim contar para vocês uma super novidade. Chegou agora as novas lições infanto-juvenis da nossa igreja. Olha, são 4 lições para todas as idades. Tem lições para os pequenos de 3 a 5 anos, para o primário de 6 a 8 anos, para os juniores de 9 a 11 anos, que é a minha idade, e para os adolescentes de 12 a 14 anos. As lições são feitas para até 4 meses de duração. Tem lição para os alunos e também uma especialmente para você, professor e professora. Ai, gente, eu amei muito essas lições. Elas são lindas, fofas e maravilhosas. Eu amei todas, eu já quero todas para mim. Para você fazer seu pedido, acesse o nosso site editorapromessa.com.br e o seu pedido chegará ou na sua casa ou na sua igreja. É isso, a paz do Senhor, um beijo e bons estudos. Tchau! Tem muita gente confusa e sem rumo. Como resolver o quebra-cabeça da vida? Esta é a nossa missão: levar orientação e apontar soluções. Para isso, precisamos de amigos da missão. Faça sua doação. Quanto mais amigos ajudando, mais pessoas serão alcançadas, mais quebra-cabeças serão resolvidos. Seja um amigo da missão e ajude a TV Viva Promessa a levar sua programação a cada vez mais pessoas. Graça e paz, tudo bem com vocês? Muito bom iniciarmos 2026 em companhia tão boa com vocês, com cada um que tem acompanhado a TV Viva Promessa. A gente está começando aqui uma jornada, temos um ano inteiro pela frente. Certamente você, sua família, seus amados já fizeram muitos planos. Nesse ano eu vou fazer isso, nesse ano eu vou iniciar isso. Neste ano eu resolvo aquela parada. E a minha oração sincera é que vocês consigam, é que você tenha firmeza, que você tenha uma atitude, uma decisão forte e caminhe com decisão, de forma assertiva, rumo aos sonhos, aos projetos, a tudo aquilo que vocês esperam há tanto tempo. Legal? Então, vamos juntos, que o ano está só começando. E se nós estamos começando, vamos começar bem. Se inscreve no canal da TV Viva Promessa. Se você ainda não está inscrito, se inscreve agora, dá tempo, é rápido, é fácil, é muito simples. Você já é inscrito? Convida mais pessoas. Convida a gente do trabalho, convida a gente da família, aquele brother que está afastado, gente que não quer nenhum papo com a igreja, convida para conhecer a TV da sua igreja. Olha que legal, não é toda igreja que tem uma TV
com um conteúdo tão rico, tão teológico, tão edificante, para poder distribuir para tanta gente, ok? Bom, além de se inscrever, deixa o seu like, o seu comentário e compartilhe esse link agora. E também, estamos começando 2026, vem ser um amigo da missão. A TV tem muitos projetos para esse ano. A TV tem muitas metas para esse ano. Mas a gente precisa demais, em primeiro lugar, da sua oração, da sua ajuda, da sua audiência. E também precisamos da sua contribuição. Se você puder, voluntariamente, conforme aquilo que está no seu coração, envie a sua contribuição. Como enviar? Pelo Amigos da Missão. Faça parte do Amigos da Missão. É só direcionar a sua câmera para o QR Code que está aqui no canto da tela, que você vai poder entender e conhecer detalhadamente como funciona esse passo a passo. Legal? Ó, para hoje, daqui a pouco, a gente vai tentar responder uma pergunta. Como ser feliz em 2026? Prepara a sua Bíblia e vem comigo depois da vinheta. Como ser feliz em 2026? Essa é uma pergunta que muita gente faz. Essa é uma pergunta que muita gente, na famosa passagem de ano, chamado Réveillon, muita gente faz. E aí tem superstição, tem folclore, tem simpatias, mas essa não é a nossa praia. Como ser feliz em 2026? E essa reflexão também não é uma receita. Não é uma receita de autoajuda e não é uma receita que, se você fizer tudo certinho, você vai conseguir essa felicidade. Mas essa reflexão traz dicas preciosas. Porém, antes de começar, eu separei aqui algumas frases de autores famosos e que elas são muito ricas para o tema em questão. A primeira frase é de José Saramago. Ele diz assim: não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. É muito interessante. Realmente a gente não deve fazer as coisas apressadamente. Mas isso não pode ser uma desculpa para enrolarmos, procrastinarmos. A gente não pode enrolar com as coisas que temos de fazer. Se a gente tem que fazer algo, a gente tem que colocar a mão na massa. Então, eu não posso ter pressa, mas eu também não posso perder tempo. Não dá para ficar de braços cruzados. Eu preciso me mover, eu preciso agir. Dentro dos meus limites, dentro daquilo que cabe e compete a mim fazer. É a minha parcela de contribuição para todo esse processo histórico que vai acontecendo na minha vida, na minha família, na minha igreja, com todo mundo que eu me relaciono. Segunda frase: cada segundo é tempo para mudar tudo para sempre. Essa é do Charles Chaplin. Cada segundo. Então, se o José Saramago fala, não perde tempo, o Charles Chaplin está falando, olha, cada segundo é um tempo precioso para mudar tudo para sempre. E é tudo mesmo. Às vezes, um pequeno gesto altera o dia, altera a vida, altera um lar, altera uma igreja. É uma peça, é um movimento, é uma palavra. Então, valoriza cada segundo, até porque quando a gente fala em segundo, minutos e horas, passou, acabou. Você não recupera, você não resgata aquele tempo. Terceira frase, essa do Victor Hugo. O tempo não só cura,
mas reconcilia. A gente está começando o ano. O tempo ele pode trazer cura. O tempo ele cicatriza feridas. Mas o mais legal, o tempo reconcilia. Se você tem alguém que você brigou no Réveillon, você brigou nas festas de confraternização do ano passado. Se você tem gente na tua família que você arrasta uma briga, arrasta um BO, o tempo pode reconciliar e tem que ter a iniciativa, a boa vontade, a humildade sua, da outra parte, para que possa haver reconciliação. E a quarta frase que eu separei é de Agostinho de Hipona. O tempo é um vestígio de eternidade. Linda essa frase. O tempo é um vestígio de eternidade. Porque pensa assim no seu tempo mais legal. Pensa naquela situação, naquela cena mais emocionante que você já teve na sua vida. Pensa naqueles momentos que você não queria que acabasse, que terminasse nunca. É um vestígio de eternidade, porque a eternidade será um prazer, uma alegria, uma felicidade sem fim, como nós nunca experimentamos na nossa vida. Sabe? Aqueles momentos que você daria tudo para que eles voltassem. Aquela saudade de gente boa, de gente querida, de gente amada, de coisas que faziam sorrir de forma gratuita, sorrir sem segundas intenções, sorrir sem interesse, sorrir pelo simples fato de sorrir, da bênção que é sorrir. Portanto, como diz aqui Agostinho, o tempo é um vestígio da eternidade. Então aproveita bem o seu tempo. Aproveita bem esse 2026 que está começando. Faz o seu melhor durante esse tempo que está começando. Agora, o complicado de tudo isso é que 2026 é um novo tempo. 2026 é aquilo que a gente fala, um novo tempo começou. Mas aí você para e olha e parece que está tudo igual. O sol amanhece, o sol nasce, o dia amanhece, o sol atinge o meio-dia, o sol se põe, a lua vem, a noite chega e a vida segue. 24 horas, atrás de 24 horas. Os boletos chegam, as dores de barriga chegam, as dores de cabeça chegam. E parece que tudo se repete num ciclo sem fim. E aí você pensa, poxa, mas o que mudou? Lá atrás, no 1º de janeiro, eu pensei, é um novo tempo, mas parece que está tudo igual. Parece que as coisas não mudam. Eu continuo com os mesmos desejos de paz, de prosperidade e de felicidade. Então a pergunta fica, como ser feliz em 2026? Talvez essa pergunta faça sentido para você, porque você pensa, poxa, o meu 2025 não foi tão feliz assim. O meu 2025, pelo contrário, teve muita decepção, teve muita tristeza. O meu 2025 me deixou marcas profundas de dor, de rejeição, de solidão, de traição. O meu 2025, que eu imaginava que fosse ser o ano da minha vida, parece que foi o ano que destruiu a minha vida. Tá, mas e agora? Eu vou deixar escapar pelas mãos 2026? 2026 que está só começando, é um livro com a maioria das suas 365 páginas em branco. Dá para eu escrever essa história. Ou pelo menos dá para eu participar de forma ativa e decisiva para que seja uma boa história a ser escrita. Como é que eu participo disso? Como é que eu entro nessa história? Como é que eu transito por essa história? Como ser feliz em 2026? Como eu vou encontrar essa tal felicidade em 2026?
Eu vou ler um versículo para você. Um versículo revelador. Um versículo que fala da revelação. Um versículo que, ao longo desses milênios, desde quando ele foi escrito para a sua primeira audiência, para a primeira igreja que leu esse texto, ele tem oferecido conforto, ele tem oferecido paz, ele tem oferecido esperança, ele tem oferecido felicidade. Mas ele tem oferecido tudo isso, apesar de tudo que já aconteceu nesses milênios, de guerras, pestes, epidemias, fomes, violências, apesar de tudo que já aconteceu. Todas as pessoas que se aproximaram desse texto, compreenderam esse texto e viveram esse texto, elas experimentaram uma felicidade profunda, verdadeira, que o mundo desconhece. Mas esse texto está ao nosso alcance, agora, também em 2026. Como ser feliz em 2026. Eu vou ler para você. Versículo 3 do capítulo 1 de Apocalipse. A revelação de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo ao mundo, ao homem. Diz assim o texto bíblico: feliz é aquele que lê e aquele que ouve as palavras desta profecia e guarda estas coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Ora comigo. Santo Deus, Pai eterno, Pai bendito que estás nos céus. Glória, honra e louvor ao teu nome. Obrigado por essa palavra, obrigado por esse momento, obrigado pela tua presença, Pai. Que esse versículo, com toda a unção e poder contidos nele, penetre no nosso coração, no nosso intelecto e faça a diferença para a nossa jornada ao longo deste novo ano. Em nome de Jesus eu oro. Amém. É muito inspirador quando a gente olha para o livro do Apocalipse, último livro da coletânea dos livros da Bíblia Sagrada, e a gente é confrontado, a gente é apresentado, a gente se coloca frente a frente, logo no início, na abertura do livro, com um versículo como esse. Feliz o homem. Eu lembro, acho que muitos compartilham dessa minha lembrança ou viveram algo semelhante. Quando criança, na minha infância, 7 anos, 8 anos, eu tinha medo do Apocalipse. Eu tinha medo de ler o livro do Apocalipse. Hoje, para ser bem honesto com você, aquele tipo de medo eu já não tenho mais. Mas graças a Deus eu não perdi o temor por estas palavras, a reverência por estas palavras, a esperança, a fé, a confiança na firmeza, na verdade, na revelação e na conclusão da história. Todas estas coisas que estão contidas nesta palavra, neste livro. Então aquele medo, quando eu fui lendo, eu fui estudando, eu fui relendo, trilhando, estudando exaustivamente o Apocalipse, tudo aquilo foi sendo internalizado e me dando paz. Até porque o propósito desse livro é para que as pessoas que leem, elas sejam consoladas e tenham esperança. O propósito desse livro não é colocar medo na sua plateia. O propósito desse livro é colocar serenidade, paz em quem tem conhecimento desta verdade.
Esse livro, ele traz o conforto e o consolo que o mundo não está à deriva. O mundo não está um caos de uma Babilônia. O mundo não está refém do Deus deste século. Não. O mundo está no controle absoluto do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é apresentado no Apocalipse. Ele é apresentado, agora sim, glorificado, não mais como nos 4 evangelhos, onde nasce um bebê, o Deus que se encarna e se faz homem e anda nessa terra. Ele cheira o nosso cheiro, usa a nossa roupa, sofre todos os sofrimentos que nós sofremos. E ele faz tudo isso para viver a nossa vida, a fim de que a gente, recebendo e aceitando e abraçando o sacrifício da cruz, nós possamos viver a vida dele. Então, quando você chega aqui no Jesus glorificado e exaltado, o Jesus em poder e grande glória, que enfrenta potências mundiais, poderes impensáveis para a imaginação humana. O livro do Apocalipse, ele é revestido de centenas, milhares de símbolos e sinais, portanto se torna um livro muitas vezes polêmico, complicado, difícil de ler e de compreender. E eu diria para você que por mais que a gente se esforce, por mais que existam livros falando sobre as interpretações deste livro, ainda vão ficar muitíssimos pontos de interrogação. Ainda existe muito mistério a ser desvendado nesse livro. Mas o que eu sei é que aquilo que eu e você precisamos compreender, o Espírito Santo nos revelou. Aquilo que a gente precisa receber para a nossa fé, para a nossa esperança, para a nossa convicção, o Espírito Santo nos confiou e nos revelou. É a fé que uma vez foi entregue aos santos. E aí ele abre o livro dessa forma. Ele abre o livro com esse versículo que é simplesmente poderosíssimo, sensacional e que nos traz paz. Feliz é aquele que lê. Feliz é aquele que lê. Portanto, esse versículo ele me dá 3 passos. Nós precisamos saber ler este tempo. Nós precisamos saber ler este tempo. Se você só vê perseguição, se você só vê pecado naquelas coisas que são relativamente fáceis de perceber pecado, então você não está lendo esse tempo. Existem muitas coisas que estão roubando o nosso tempo e que necessariamente não são pecado, mas têm destruído muita gente. Vou te dar um nome só. Entretenimento. Essa é a geração do entretenimento. Existe um Deus que rivaliza com o Deus da Bíblia aqui na palavra de Deus. E ele rivaliza de tal forma que foi um dos únicos deuses deste século que Jesus nomeou Mamon, riqueza, dinheiro. Quanta gente dentro da igreja se perdendo por causa de entretenimento, por causa de busca incessante, obcecada, fanática por dinheiro, por crescimento, por bens materiais, e está perdendo família, perdendo comunhão, perdendo a fé. A gente precisa saber ler este tempo. Satanás, ele aprendeu, ele sacou que ele não precisa destruir você para acabar com você. Basta para ele distrair você. Ele não precisa destruir, para ele basta distrair. E quanta gente não sacou
e não consegue ler essas armadilhas sutis deste tempo. Feliz é o homem que lê. Você precisa fazer a leitura correta desse tempo. O texto continua. Feliz é aquele que lê e aquele que ouve as palavras desta profecia. Nós precisamos saber ouvir este tempo. E ouvir aqui é prestar atenção, dar atenção, conhecer as estratégias desse tempo, não se seduzir por esse tempo. Porque não é escutar, é ouvir. E a ideia dessa separação das duas palavras é ouvir com a máxima atenção. É ouvir como quem quer aprender, como quem quer descobrir, como quem quer saber. Então eu preciso saber ler e eu preciso saber ouvir. E aí o versículo segue e ele vai terminar assim. Feliz é aquele que lê e aquele que ouve as palavras desta profecia e guarda estas coisas que nela estão escritas. Então nós precisamos obedecer. Feliz é aquele que guarda as coisas que estão escritas nesta profecia. Então não é que eu obedeço qualquer coisa, não é que eu obedeço o que mandam, não é que eu obedeço o que o mundo fala para mim que é obrigação minha, não. Eu tenho que respeitar autoridades, eu tenho que respeitar o meu próximo, eu tenho que saber viver em sociedade, mas para tudo isso tem um limite. Daniel que o diga na cova dos leões, José que o diga no cárcere. E eu estou falando de dois homens íntegros, de dois homens éticos, de dois homens que souberam respeitar a sociedade do seu tempo e no país que estavam. José no Egito, Daniel em Babilônia. Impérios antagônicos, poderosos, terroristas, inimigos do povo de Deus. E mesmo assim, esses dois homens se mantiveram fiéis. Apocalipse revela um tempo onde o império do mal mundial vai massacrar o povo de Deus, vai perseguir o povo de Deus e, na maior parte do tempo, com sutilezas. Não será com arma em punho, não será matando todo mundo num paredão. Tudo isso acontece, mas a perseguição é global, é mundial. Talvez por isso Jesus disse que na vinda do Filho do Homem, como seria o tempo? E ele responde, a vinda do Filho do Homem, o tempo quando o Filho do Homem voltar, será como foi nos dias de Noé, que os homens casavam-se e davam-se em casamento. E sem que percebessem, o dilúvio chegou. Quando Jesus fala isso, ele fala de uma sociedade vivendo pacificamente, uma sociedade em paz. E é isso que está acontecendo hoje. O que está acontecendo hoje é todo mundo, se eu tiver o direito à minha viagem, o meu churrasquinho e o meu lazer, um mundo que se exploda. É assim que nós estamos vivendo. Então, feliz aquele que lê, feliz aquele que guarda, feliz aquele que obedece. Por quê? O versículo termina, porque o tempo está próximo. Então, para nesse tempo de caos que o Apocalipse inteiro revela para mim, o Apocalipse é o spoiler da história. O Apocalipse é o fim da história. O Apocalipse são as profecias do fim. Então, existe um caos, mas o versículo 3 do capítulo 1 está falando, olha, no meio desse caos, feliz será aquele que souber ler, aquele que ouvir, aquele que obedecer, aquele que guardar, porque o tempo está próximo. Como ser feliz em 2026? Um novo tempo começou, não confunda. Cronos e Kairos
se misturam nas profecias bíblicas. Então, o novo tempo começa com um novo ano. Faça os planos, tenha projetos, faça o seu melhor, está tudo certo. Mas entenda, o tempo está próximo. O Senhor Jesus Cristo está voltando e a gente precisa caminhar nessa fé, nessa fidelidade e nessa alegria. Apocalipse me garante que se eu conseguir ler, se eu souber ouvir e, acima de tudo, se eu guardar, se eu obedecer aquilo que a palavra de Deus manda, apesar desse mundo, eu serei bem-aventurado, eu serei abençoado, eu serei feliz. Pensa nisso. Leia esse texto demoradamente, beba esse texto, mastigue esse texto, aprenda esse texto, converse com a sua família, reúne os seus filhos, reúne o cônjuge, faz uma oração, reúne a tua igreja e vamos caminhar 2026 em alegria, em felicidade na palavra de Deus. Única segurança de paz, de prosperidade e felicidade que nós temos nesta vida, a palavra de Deus. Amém? Que Deus guarde vocês, que Deus guarde a sua casa, a sua família e a sua igreja. Feliz Ano Novo, um 2026 abençoado, próspero e cheio da graça de Deus aí na sua família. Amém. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser, cada vez mais. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser, cada vez mais. Quanta esperança, santa harmonia. Ouço uma voz me chamar, voz de perdão, brilho celeste então. Toca minha face com ternura e diz: meu filho, descanso e paz em mim vais achar. Cristo, te amo, tu és minha luz. Eu te agradeço, querido Jesus.
Glória a Deus, muito bom poder começar o ano aqui na TV Viva a Promessa, meditando sobre promessas de esperança com a sua casa, com a sua família, com a sua igreja. Que eu e você possamos nos encontrar com essa promessa de esperança dita de forma tão clara no texto de Apocalipse. O tempo está próximo. Essa é a promessa da segunda vinda. Nós aguardamos essa vinda. Nós aguardamos essa promessa tão gloriosa. Que isso seja realidade na nossa história, na história da nossa igreja, na história da nossa comunidade. Fecha os olhos, ora comigo. Santo Deus, muito obrigado por esse tempo, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse novo ano. Eu peço em nome de Jesus a tua bênção, a tua direção e a tua proteção. Que as tuas misericórdias, que são novas a cada manhã, elas não cessem, elas possam, Senhor, nos influenciar, nos abençoar e nos ajudar ao longo de todo esse 2026. Cuida da tua igreja, cuida dos teus filhos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Deus te abençoe. Força. Que seja um tempo de muita bênção, de muita paz, de muita felicidade para vocês. Fiquem na paz e até o próximo Promessas de Esperança. Sua paixão é ensinar a palavra? Essa ferramenta foi feita para você. Escola Bíblica em Foco, nova edição. Adquira já em nosso site, editorapromessa.com.br. Olá, graça e paz. Você está no programa Texto e Contexto, um programa da TV Viva a Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Nós temos meditado nessa temporada do programa Texto e Contexto sobre o livro do profeta Daniel. Nós assumimos aqui o desafio de fazer a leitura desse livro capítulo por capítulo, assim como nós fizemos com o livro do Apocalipse. E a razão de fazermos essa leitura é que o livro de Daniel é um livro que tem bastante conteúdo escatológico, um livro do Antigo Testamento, que também é muito importante para que a gente compreenda os eventos finais. Ele fala muito também sobre o final dos tempos. E no programa de hoje, nós iniciaremos o nosso estudo da parte escatológica do livro do profeta Daniel. Nós vamos examinar hoje o capítulo 7 desse livro. Antes de nós iniciarmos o nosso estudo, eu queria desafiar você a compartilhar o link desse programa. Compartilhe o link com seus amigos, com seus familiares, nos grupos de WhatsApp da sua igreja local. Não se esquece de curtir também o programa, de comentar. Se você tiver alguma dúvida acerca dos temas que nós estamos tratando, de deixar aí nos comentários a sua pergunta, que na medida do possível nós vamos respondendo essas perguntas nos outros programas. Então interaja com a gente, participe junto com a gente, né? Participe do programa Texto e Contexto. É muito importante nós
achamos muito bom quando temos essa interação, esse retorno, e ficamos muito felizes também, de alguma maneira, em poder ajudar quando temos perguntas no chat que a gente consegue responder aqui no programa. Bom, vamos então para o nosso estudo de hoje, como eu falei. Hoje nós vamos falar do capítulo 7 de Daniel. Então, pegue aí a sua Bíblia, abra a sua Bíblia nesse capítulo, porque nós vamos examiná-lo no programa de hoje. Tenho repetido aqui em todos os programas que Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento, por conta do vasto conteúdo escatológico desse livro. Junto com Zacarias. Zacarias também é um outro livro também que tem muito conteúdo escatológico. Oportunamente, com a graça de Deus, nós também vamos fazer a leitura de Zacarias aqui no programa Texto e Contexto. Mas enfim, Daniel tem esse conteúdo escatológico, além de ser um livro que mostra de maneira muito clara o quanto Deus é soberano sobre a história. É o Deus que levanta impérios e que derruba impérios e que conhece cada detalhe da história do mundo até o seu ponto final. Então, Daniel mostra isso de maneira muito clara. Nós já lemos aqui 6 capítulos de Daniel e eu tenho certeza que se você tem nos acompanhado desde o início, está claro o quanto o nosso Deus é um Deus soberano. Nós finalizamos o nosso estudo da parte histórica. Foram 6 capítulos com 6 testes, 3 de fidelidade e 3 de sabedoria. E agora, então, nós vamos entrar na segunda parte do livro. Como eu disse, essa parte é a parte das visões, é a parte escatológica, é a parte do livro que fala sobre o futuro. Então, no capítulo 7, nós temos a visão dos 4 animais. No capítulo 8, nós temos a visão do carneiro e do bode. No capítulo 9, nós temos a visão das 70 semanas. E nos capítulos 10, 11 e 12, nós temos a visão de uma grande guerra. Esses capítulos falam sobre isso, sobre uma grande guerra. Eles são interligados, é a mesma narrativa do início ao fim desses 3 últimos capítulos, fechando então as 4 visões que nós temos nessa segunda parte do livro do profeta Daniel. Hoje nós vamos olhar essa primeira visão, que é a visão presente no capítulo 7 do livro de Daniel, que é a visão dos 4 animais. Então, se você estiver aí com a sua Bíblia aberta, o texto diz assim, o texto começa assim: no primeiro ano de Beltesazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e certas visões passaram por sua mente, estando ele deitado em sua cama. Então, esse rei Beltesazar aqui é aquele rei Beltesazar lá do capítulo 5, aquele rei Beltesazar que zombou de Deus e que recebeu aquela visão, aquela mão que escreveu no reboco da parede, uma visão que decretava o final do seu reinado, e naquela mesma noite ele perdeu o reinado, ele foi morto, e os medo-persas eles assumiram o controle da Babilônia. Agora, Daniel está falando de uma visão que ele teve no primeiro ano de Beltesazar. Então, já é importante ficar claro aqui que esse capítulo ele não está em ordem cronológica. Não está em ordem cronológica. Então, Daniel organizou o livro com uma parte histórica e agora ele vai apresentar algumas visões que ele teve. Então, essa segunda parte, que é a parte das visões, ela não está em ordem cronológica. Não é uma continuação da história que nós vimos no último programa, que falou sobre aquele episódio em que Daniel foi jogado na cova dos leões durante o reinado de Dário Persa. Aqui é o rei Beltesazar. Então, ele voltou no tempo, tá? Lá no ano 353 a.C. 353 a.C., que foi quando Beltesazar começou a reinar. Então, nesse ano, Daniel teve essa visão. E, em sua visão, ele viu 4 ventos do céu agitando o grande mar, 4 grandes animais diferentes uns dos outros subiram do mar. Então ele vê 4 animais, a visão dele aqui agora é de 4 animais subindo do mar. Então, por isso,
o título aqui desse programa, do capítulo 7, a visão dos 4 animais, porque ele vê 4 animais subindo do mar. E que animais são esses, né? O que exatamente ele vê? Então, no versículo 4, nós temos: o primeiro parecia um leão e tinha asas de águia. Eu o observei e, em certo momento, as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão, firmou-se sobre 2 pés como um homem e recebeu coração de homem. Então, o primeiro animal que Daniel vê é um leão, né? Nós temos um leão. Na sequência, a seguir, vi um segundo animal que tinha a aparência de um urso. Foi erguido por um de seus lados e na boca, entre os dentes, tinha 3 costelas. Foi-lhe dito: levante-se e coma quanta carne puder. Então, depois do leão, um urso com 3 costelas entre os dentes. Depois vi um outro animal que se parecia com um leopardo. Nas costas tinha 4 asas como as de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Em minha visão à noite, vi ainda um 4º animal, aterrorizante, assustador, muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro com os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo que sobrava. Era diferente dos animais anteriores, tinha 10 chifres. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno que surgiu entre eles e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos, como os olhos de um homem, e uma boca que falava com arrogância. Então veja, Daniel viu um leão, um urso, um leopardo e um 4º animal que ele não soube descrever exatamente que animal era esse. Ele só fala que é um animal aterrorizante, assustador, um animal que tem 10 chifres e que tem um chifre pequeno que aparece, que derruba 3 e se sobrepõe sobre os outros e fala, a sua boca fala coisas arrogantes. Interessante que essa história que aparece aqui em Daniel, capítulo 7, essa visão que Daniel tem, ela lembra muito uma visão que o profeta João teve no Apocalipse. O profeta João, no Apocalipse, ele também viu um animal que saiu do mar. O versículo 2 diz que esses 4 animais que Daniel vê, esses 4 animais subiram do mar. São 4 animais que sobem do mar. Quando nós vamos lá para Apocalipse no capítulo 13, João diz: eu vi uma besta que saía do mar. Então, lá João vê também um monstro que ele chama de besta saindo do mar. Uma besta que tem 7 cabeças e tem 10 chifres. E aí olha que coisa interessante. Em cada cabeça tem nome de blasfêmia. Quando João vai começar a descrever a besta, ele diz que a besta se parece com um leopardo, ela tem pé de urso e boca de leão. Então, de novo, ela é semelhante ao leopardo, ela tem pé de urso e ela tem boca de leão. Percebe a semelhança com Daniel? Daniel vê 4 animais. Tem um leão, um urso, um leopardo e um monstro aterrorizante. Agora aqui a gente tem um monstro aterrorizante que se parece com um leopardo, que tem pé de urso e que tem boca de leão. Mas não param aqui as semelhanças, porque o texto fala de uma cabeça dessa besta que parecia estar morta, mas revive, e a essa besta foi dada uma boca para falar coisas arrogantes e blasfemas. Ela fala coisas arrogantes e blasfemas. Lembrando que lá na visão de Daniel, entre os 10 chifres tem um chifre pequeno que se sobressai e ele tem uma boca que fala coisas arrogantes. Então, a conexão também desse chifre pequeno com essa cabeça, né, que aparece aqui no livro do Apocalipse, essa cabeça que fala coisas
arrogantes também. Mas quais são essas relações, né? Como que a gente conecta essas duas visões? Percebe que nas duas os animais estão saindo do mar, lá a besta sai do mar, aqui os 4 também saem do mar. Então, a gente precisa entender essa visão aqui para conseguirmos pensar nas conexões que existem entre estas visões. Pois bem, Daniel, depois que ele tem a visão dos 4 animais, a partir do versículo 15, ele recebe a interpretação. Ele recebe o que significa essa visão. É dito a ele, nos versículos 16 e 17, então me aproximei de um dos que ali estavam e lhe perguntei o significado de tudo o que tinha visto. E ele me respondeu dando-me esta interpretação. Os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para sempre, sim, para todo sempre. Então, os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão sobre a terra. Que reinos são esses? Não é muito difícil falar sobre que reinos são esses, porque nós já tivemos uma visão em Daniel, que foi a visão da estátua de Nabucodonosor, uma estátua que apresentou já essa sucessão de reinos. Os reinos que nós temos aqui nessa imagem são os mesmos que nós já vimos lá na estátua do capítulo 2 de Daniel. Então, o leão aqui nessa imagem é a mesma cabeça de ouro lá da estátua de Nabucodonosor. Esse leão aqui, ele representa o Império Babilônico, é uma referência à própria Babilônia. Por isso que é dito aqui que o leão tinha asas e que em certo momento as asas foram arrancadas. E ele foi erguido do chão e firmou-se sobre 2 pés como um homem e recebeu o coração de homem. Então, a maneira como esse leão é descrito e o que acontece com esse leão, que é um leão poderoso, um leão que inclusive voa, um leão que tem asas, mas aí de repente a asa é arrancada. E aí essa menção aqui das asas sendo arrancadas, ele sendo erguido do chão, firmando os pés como um homem, pode ser uma referência ao que aconteceu com Nabucodonosor, que era o grande, poderoso rei do Império Babilônico e que, durante 7 tempos, durante 7 anos, ele foi viver como um animal. E depois se arrependeu, foi colocado novamente em pé, novamente foi-lhe restituído o reino da Babilônia. Mas esse leão é uma referência à Babilônia. Na sequência, esse urso com essas 3 costelas entre os dentes é uma referência ao Império Medo-Persa. E essas 3 costelas que ele tem na boca pode ser uma referência aos 3 grandes impérios que os Medo-Persas conquistaram para se tornar uma potência mundial. As 3 grandes conquistas do Império Medo-Persa. Eles venceram a Lídia, depois venceram a Babilônia e não muito tempo depois venceram o Egito. Então foram 3 reinos que o Império Medo-Persa venceu. Então essas 3 costelas na boca do urso se referem a esses 3 impérios que os Medo-Persas conquistaram. E aí depois que os Medo-Persas se tornam uma potência, enfim, anos depois eles também vão cair. Na sequência da visão, nós temos um leopardo, já foi falado aí de um leopardo, e esse leopardo é uma referência ao Império Grego. Então, é a mesma sequência da estátua. Então, na estátua, a cabeça de ouro era o Império Babilônico, o peitoral de prata com os braços eram os Medo-Persas, e depois nós temos a cintura e o ventre de bronze, que era uma referência ao Império Grego-Macedônico. Então, nós temos aqui essa referência ao Império Grego-Macedônico, no caso aqui, um leopardo. Talvez o leopardo, um animal veloz e rápido, para destacar o quanto foi arrebatador e avassalador a maneira como o Império Grego conquistou o mundo, porque liderado por Alexandre o Grande, em apenas 13 anos, eles colocaram quase todo mundo a seus pés.
Então foi muito rápido, foi muito avassalador o crescimento e as conquistas do Império Grego Macedônico. Então nós temos aqui essa figura do leopardo, é uma figura da Grécia, é uma figura do Império Grego Macedônico. Por que esse leopardo ele tem 4 asas, como as de uma ave? Tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Isso aqui é uma referência aos 4 generais de Alexandre, porque depois que o Alexandre morreu, o seu império foi dividido para os seus 4 generais. Então, essas 4 asas, 4 cabeças aqui podem ser uma referência a esses 4 generais, para os quais o Império Grego foi dividido. Inclusive, no estudo, no nosso programa da próxima semana, nós vamos falar sobre um pouco mais sobre esse império, porque no capítulo 8 de Daniel, a visão que Daniel tem de um bode e de um carneiro, essa visão ela vai pormenorizar um pouquinho mais a questão do Império Grego Macedônico. Então nós vamos falar um pouco mais sobre esses 4 generais de Alexandre, sobre como aconteceu essa divisão. Mas aqui basta nos saber isso, que esse leopardo é uma referência à Grécia, é uma referência ao Império Grego Macedônico e a essas 4 asas, os 4 generais de Alexandre o Grande. Aí então nós temos um animal terrível e assustador. Quem é o animal terrível e assustador? Um animal que o texto diz aqui que tem dente de ferro e despedaça e devora suas vítimas, pisoteia tudo que sobra. Isso é uma referência ao Império Romano. Nenhum império foi tão poderoso belicamente, né, no que diz respeito assim, ao poderio bélico mesmo, de conquista, de guerra, como o Império Romano. O Império Romano, ele realmente, inclusive foi o império que mais durou, ele realmente conquistou todo mundo. Os exércitos romanos eram muito poderosos, eles são as pernas de ferro da estátua de Nabucodonosor. Veja que é até parecida a imagem lá, né? Pernas de ferro que despedaçam. Aqui você tem esse animal que sai despedaçando tudo que vem. Então, esse animal aqui é uma referência a Roma. Mas nós temos também, nessa visão, desse 4º animal aqui, é dito que esse 4º animal tem 10 chifres. E enquanto Daniel olhava, um outro chifre pequeno surgiu entre eles, arrancando 3, para dar lugar a esse chifre pequeno. Então, o que significa esse chifre pequeno e esses 10 chifres desse 4º animal? Na estátua do Nabucodonosor, a estátua do sonho dele, vocês devem se lembrar que nós falamos de pernas de ferro e a estátua, o pé da estátua, ele era misturado ferro e barro. Era uma representação de todos os reinos até o reino do Anticristo. Então você tinha Roma e depois essa representação de todos os reinos até o reino do Anticristo, porque essa mistura de ferro e barro, porque não vai surgir nenhum outro grande império até surgir o Anticristo no final dos tempos, né? Lá fala dos dedos da estátua, né? Dos 10 dedos da estátua. Provavelmente esses 10 chifres que aparecem aqui sejam uma referência aos reinos de Roma até o reino do Anticristo. Todos os reinos de Roma até o reino do Anticristo, inclusive aqueles reinos que lá no final dos tempos vão dar sustentação ao reinado do Anticristo. Se você se lembrar também lá do livro do Apocalipse, só lembrando para aquelas pessoas que de repente não acompanharam, nós temos uma playlist aqui no YouTube da TV Viva Promessa, uma playlist do livro do Apocalipse. Nós gravamos 31 programas interpretando o livro do Apocalipse. Então nós interpretamos todos os capítulos, do 1 até o 22. Então, se você perdeu, ou caso tenha curiosidade em um ou outro capítulo, em algum tema do Apocalipse, você pode procurar essa playlist que você vai encontrar lá
essas conversas, né, essas reflexões sobre cada um dos capítulos do Apocalipse. Mas, fazendo uma menção aqui ao Apocalipse, novamente, no livro do Apocalipse, no capítulo 13, como eu já disse, a besta tinha também esses 10 chifres. E o capítulo 17 diz que os 10 chifres, 17 e 12, os 10 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão com a besta a autoridade de reis. Eles têm um único propósito, darão seu poder e sua autoridade à besta. Então a besta também tem 10 chifres e a besta, no final dos tempos, 10 reis vão dar sustentação ao seu governo. Vão dar sua autoridade para que o anticristo possa reinar no final dos tempos. É usado o número 10 porque o número 10 é um número completo, né? Então a ideia da totalidade dos reinos e dos governos entregando o seu poder à besta. Tá? Então, esses 10 chifres podem significar exatamente isso. São todos esses reinos até o reino do anticristo e lá no período do reinado do anticristo, esses reinos todos que vão dar sustentação ao governo do anticristo. Tem uma informação, tem um detalhe que não pode passar despercebido aqui em Daniel 7, que é quando Daniel diz que 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Porque mesmo com essa informação de que os governos do mundo, os reinos, vão dar sustentação ao governo do anticristo, ele vai conseguir fazer essa coligação, essa união entre os reinos, entre os países, para que ele possa governar, ainda assim, pode ser que ele enfrente alguma resistência, que tenha um ou outro país que não compactue com o seu plano ditatorial. Mas esses países serão esmagados por ele. Esses 3 chifres aqui vão ser tirados para dar lugar a ele. Então, isso aqui pode significar essa pequena oposição que provavelmente ele terá. Esse chifre pequeno, então, já está claro, diante do que nós estamos falando, que esse chifre pequeno aqui é uma referência ao próprio anticristo. Esse chifre pequeno que aparece aqui e que fala coisas arrogantes é uma referência ao próprio anticristo. No capítulo 7, lá na segunda parte do capítulo 7, Daniel quis saber um pouco mais sobre esse quarto império. E aí, a partir do 19, é dito para ele algumas informações a mais sobre o quarto império. Então eu quis saber o significado do quarto animal, diferente de todos os outros, e o mais aterrorizante, com os seus dentes de ferro e garras de bronze, um animal que despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo que sobrava. Também quis saber sobre os 10 chifres da sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 que caíram. O chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava. Até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. Chegou a hora deles tomarem posse do reino. Ele me deu a seguinte explicação: o quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos, tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Então, esse chifre pequeno é uma referência ao anticristo escatológico que vai surgir no final dos tempos e que vai oprimir os santos. O texto fala que os santos do Altíssimo, o povo de Deus, será oprimido por esse chifre pequeno e que os santos serão entregues na mão desse chifre pequeno, esse chifre que fala arrogâncias, por um tempo, tempos e meio tempo, ou seja, por 3 anos e meio. É o período que esse chifre pequeno vai oprimir o povo de Deus. De novo, fazendo uma conexão lá com o livro do Apocalipse, no capítulo 13 do Apocalipse, nós já falamos aqui da besta e dessa última cabeça da besta que fala coisas arrogantes, que é uma referência ao anticristo, que é esse mesmo chifre pequeno de Daniel 7. No versículo 5 do capítulo 13, diz o seguinte, que a besta foi dada uma boca para falar coisas arrogantes e blasfemas, e foi dada autoridade para ela agir, adivinha durante quanto tempo? 42 meses.
O que é 42 meses? 3 anos e meio. É o mesmo tempo lá do chifre pequeno de Daniel 7. O chifre pequeno age 3 anos e meio. Aqui essa cabeça que fala coisas arrogantes também age 3 anos e meio. 42 meses é a mesma coisa que 3 anos e meio. Então, é o mesmo personagem, é o anticristo, e aqui é dito que ele age durante 3 anos e meio. O que nós não sabemos exatamente é se 3 anos e meio é um período literal ou se é somente um período simbólico, podendo durar mais ou menos do que 3 anos e meio o período do reinado do anticristo. Mas fato é que, se você quiser saber, se a Bíblia fala de algum período, ela fala. O período que a Bíblia fala é 3 anos e meio. O que a gente não tem certeza é se é literal ou não esse tempo. O texto diz que o anticristo abre a boca para blasfemar contra Deus, amaldiçoar o seu nome, o seu tabernáculo. Aqui uma referência à igreja, ao próprio povo de Deus, que é o santuário de Deus. E aí o versículo 7 diz: foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Então veja, de novo, vamos voltar para Daniel 7. Os santos serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e meio tempo. E aqui no Apocalipse foi-lhe dado poder para guerrear sobre os santos e vencê-los. Então, percebe que nós estamos falando aqui do mesmo personagem. Nós estamos falando aqui da mesma pessoa. Então, Daniel capítulo 7 fala do anticristo escatológico que vai surgir no final dos tempos para perseguir o povo de Deus. Mas aí tem duas imagens aqui em Daniel 7, que propositalmente eu não falei sobre elas ainda, mas duas imagens que aparecem no capítulo 7 de Daniel, que são muito importantes também, porque apesar do capítulo falar do anticristo e falar que o povo de Deus, os santos, serão entregues nas mãos dele por 3 anos e meio e que os santos serão oprimidos pelo anticristo, esse capítulo não termina com a opressão dos santos, mas com a vitória dos santos. Porque o capítulo 7, essas visões que Daniel teve, ele também viu um ancião de dias e um filho do homem. Então, no capítulo 7, é dito, a partir do versículo 9, enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve e o cabelo era branco como a lã. Seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. Diante dele saía um rio de fogo, milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. E o tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Então, nós temos aqui uma referência ao Senhor. Esse ancião de dias aqui é o próprio Deus visto aqui em toda a sua majestade, no seu trono. Nós temos uma visão do trono de Deus também no livro do Apocalipse, e lá no livro do Apocalipse também, nessa visão do trono de Deus, nós temos o trono de Deus rodeado de milhares e milhares de anjos também, adorando a Deus e exaltando ao nome do Senhor, assim como aparece aqui nessa visão quando o reino de Deus for ser estabelecido lá na frente, quando chegar o tempo do juízo e o reino de Deus for ser estabelecido de maneira definitiva. E além do ancião de dias, nós temos também aqui a visão do Filho do Homem. Versículo 13, em minha visão à noite vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu a autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e o seu reino jamais será destruído. Esse Filho do Homem, nós não temos dúvidas, aqui é uma referência ao próprio Senhor Jesus Cristo. De novo, lembra da visão de Nabucodonosor, da estátua? Lá na visão da estátua tem uma pedra que vem e destrói a estátua e ela se torna uma montanha que toma conta da terra toda. Então a visão da estátua também termina com o reino de Deus enchendo toda a terra, o reino de Deus sendo estabelecido. E quem é esse Filho do Homem que vem e recebe autoridade, recebe reino e recebe esse domínio que nunca terá fim, que seu reino jamais será destruído? É o próprio Senhor Jesus Cristo, quando vier a segunda vez para trazer o seu reino de maneira plena, para trazer o seu reino em toda a sua
plenitude. O próprio Senhor Jesus o apresentou dessa maneira. Vamos lá ao texto dos evangelhos. Vamos na visão de Marcos. Marcos capítulo 13, nós temos o sermão profético de Jesus, e Jesus fala sobre o período da grande tribulação, ele fala sobre o anticristo, ele não usa a expressão chifre pequeno de Daniel, e nem a expressão besta lá do livro do Apocalipse, mas ele fala do anticristo, ele fala do sacrilégio terrível que o profeta Daniel mencionou, porque em outras passagens nós vamos ver o anticristo sendo apresentado assim no livro do profeta Daniel, nós vamos chegar lá, né? Essa passagem está lá no capítulo 11 do livro do profeta Daniel, mas Jesus falou do anticristo, falou da grande tribulação, e ele disse, no versículo 24 do capítulo 13 de Marcos, mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Agora, olha o que diz o versículo 26. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos e reunirá os eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Então, o próprio Senhor Jesus dizendo, falando dele mesmo, Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. Aqui é a segunda vinda de Jesus, depois da tribulação daqueles dias, depois desse tempo em que o anticristo irá reinar e oprimir os santos do Altíssimo. Então vem o Senhor Jesus para matar o anticristo com o sopro da sua boca, para libertar os salvos que estarão sofrendo nesse período da grande tribulação, para levar a sua igreja com ele para o período do milênio, para, enfim, estabelecer o reino de Deus de maneira plena. Isso acontecerá depois do milênio, depois do juízo final. Isso vai acontecer, nós viveremos novos céus e nova terra ao lado do Senhor Jesus Cristo. Então, esse texto aqui fala sobre isso. Tanto é que, no resumo, Daniel recebeu um pequeno resumo de toda essa visão. E no resumo que ele recebeu, esse resumo está no versículo 17 e 18. No resumo que ele recebeu, o 17 diz, os 4 animais são 4 reis que vão se levantar sobre a terra. E o 18 diz, mas os santos receberão o reino e possuirão para sempre, sim, para todo o sempre. Então vão se levantar esses reinos, esses poderosos, mas os santos do Altíssimo é que vão vencer no final. Eles vão receber um reino, eles vão viver no reino eterno do nosso Deus. Então isso aparece, isso está claro aqui no livro de Daniel, e no final do capítulo 7, depois que fala que o anticristo oprime os santos por 3 anos e meio, versículo 26 diz, mas o tribunal o julgará, o seu poder será tirado e totalmente destruído para sempre. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Este é o fim da visão. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa dos meus pensamentos e meu rosto empalideceu, mas guardei essas coisas comigo. Então assim termina esse capítulo 7 dos 4 animais, com o reino de Deus sendo estabelecido, um juízo final, e o reino de Deus sendo estabelecido, e todas as pessoas da terra, toda língua confessando que Jesus Cristo é o Senhor. Eu quero, antes de nós orarmos, apenas lembrar um detalhe para todos aqueles que estão nos acompanhando, um detalhe que nós nunca podemos perder de vista quando nós analisamos textos do Antigo Testamento, especialmente textos proféticos do Antigo Testamento, textos que falam sobre o retorno de Cristo, sobre a segunda vinda de Cristo. Os autores do Antigo Testamento, eles não tinham essa noção que nós temos de primeira e segunda vinda de Cristo. Eles não tinham essa noção. Para eles, quando o Messias viesse, o Messias já implementaria o reino de Deus de maneira plena, já derrotaria todos os inimigos do povo de Deus. Apenas com a revelação do Novo Testamento é que ficou claro que o Messias veio, inaugurou esse novo tempo, a nova era de salvação, e voltará a segunda vez para trazer o reino de maneira plena. Mas quando eles olham aqui do Antigo Testamento, é como se eles olhassem os 2 picos de uma montanha
e de longe eles só conseguissem enxergar uma montanha. Os dois picos dessa montanha, que são a primeira e a segunda vinda de Cristo, é como se de longe, ao olharem, eles só conseguissem enxergar uma montanha. Mas para quem se aproxima, para quem vem um pouco mais perto e consegue olhar de frente, eles conseguem perceber que tem duas montanhas. E entre as duas montanhas tem um vale. Ou seja, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo ainda tem várias coisas aqui para acontecer. Então, eles falam desses eventos como se eles fossem acontecer todos de uma vez. E até em relação à segunda vinda de Cristo, não está muito claro também quando eles falam ali no Antigo Testamento do novo céu e da nova terra, essa ideia de um milênio, que tem a vinda de Cristo, aí tem um milênio, depois do juízo final. Eles falam dessas verdades, eles falam desse tempo no Antigo Testamento, mas não colocando essa sequência cronológica. Isso só vai ficar claro quando nós lemos o Novo Testamento. O Novo Testamento deixa isso claro, a revelação se completa, e aí a gente consegue agora montar esse quebra-cabeça, olhando os textos do Antigo Testamento, à luz do Novo Testamento, a gente consegue montar esse quebra-cabeça desse cronograma dos eventos finais. Então é sempre importante você ler dessa maneira o Antigo Testamento, ter isso em mente quando você estiver lidando com textos escatológicos do Antigo Testamento, para não achar que há algum tipo de contradição ou problema na Escritura Sagrada. Então Jesus é esse Filho do Homem, ele vem para reinar e reinará. Os santos podem até sofrer por um período, mas esse sofrimento ele não durará para sempre, porque o que durará para sempre é o reino de Deus. E eles estarão a salvo no reino de Deus e viverão a eternidade ao lado do Senhor Jesus Cristo. Do Senhor Jesus Cristo. Isso não é um grande privilégio? Diante dessa verdade, eu queria te convidar a orar nesse momento e agradecer a Deus por esse período de estudo hoje, examinando o capítulo 7 do livro do profeta Daniel. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa oportunidade, obrigado por esse tempo estudando o livro do profeta Daniel. Segundo estudamos hoje, realmente os reinos, eles se levantam, caem, às vezes o seu povo é perseguido, mais perseguido em alguns momentos do que outros. Há um período final de muita perseguição ainda por vir, quando esse chifre pequeno, quando o anticristo se manifestar. Mas nós louvamos o teu nome, Senhor, porque a despeito de tudo isso, a tua palavra mostra-nos que o Senhor vence no final. A tua palavra mostra que o Senhor Jesus voltará em poder e glória sobre as nuvens do céu para salvar o seu povo. Os anjos serão enviados para os 4 cantos da terra para reunir os eleitos, aqueles que vão ressuscitar, aqueles vivos que serão transformados para viverem eternamente com o Senhor, no reino eterno do Senhor. Nós louvamos o teu nome por essas verdades, meu Deus, porque mesmo quando nós assistirmos injustiças no nosso tempo, mesmo quando nós virmos poderosos zombando contra o Senhor, zombando do seu reino, das suas verdades, nós podemos descansar tranquilos que isso não durará para sempre, porque é o reino do Senhor quem vai prevalecer no final. Ajuda-nos a crer nisso, Senhor. Ajuda-nos a confiar na tua soberania, como mostra o livro do profeta Daniel, a confiarmos e a dependermos sempre do Senhor em nossa caminhada. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Irmãos e irmãs, chegamos ao final desse estudo do livro do profeta Daniel, do capítulo 7. Na próxima semana, nós vamos dar continuidade a essa nossa temporada sobre o livro do profeta Daniel. Vamos olhar o capítulo 8, o capítulo que fala da visão do carneiro e do bode. Um capítulo muito interessante, porque é o capítulo que fala das 2.300 tardes e manhãs. É um trecho ali da Escritura que há muita dúvida, muita controvérsia, né? Muita gente faz muito questionamento sobre esse texto, especialmente por conta de uma visão que o sétimo dia apresenta sobre ele. Então, na semana que vem, nós vamos conversar sobre esse tema e eu convido você a participar do programa da próxima semana, onde estaremos juntos, com a Bíblia aberta, falando sobre Daniel 8. É isso, Deus abençoe a sua vida e até lá.